que habilidades assim, de pronto já são exigidas assim, por um advogado criminalista para chegar nesse nível de especialização, de nadar no Oceano Azul, enfim, ou às vezes até construir isso. Se eu não me engano, eu leio pouco superficialmente as coisas, mas eu lembro que essa questão do mercado da delação, ela foi uma coisa que não foi muito de fora para dentro. Nasceu a advogada, no caso, que desenvolveu, de certa forma, esse mercado numa ocasião de repercussão. Mas, assim, às vezes ela o advogado criou o seu próprio Oceano Azul. Mas assim, que tipo de skills, voltando à pergunta, vocês acham que são importantes para o advogado desenvolver? Início de carreira, assim, que etapas ele pode chegar sem ele não vai, imagino que desenvolver isso tudo de uma vez só, claro, né? Então não é impossível, mas que tipo de etapas vocês podem dizer em termos de habilidades das hard skills, aquelas próprias que são jurídicas, e das soft skills, habilidade de comunicação, relacionamento, liderança, etc. O que vocês acham? Olha, quando eu estava na faculdade, eu achava que bastava eu estudar a matéria, né? Que eu ia estar... Quanto melhor eu fosse como aluna, pronto, estava garantido. Então, eu era bem CDF, estudava muito, estudava tudo, anotava o espirro do professor, ia ali... Beleza, eu tô garantida, né? Aí você sai da faculdade e descobre que você não faz ideia de como advogar. Né? Então, assim, e mesmo como eu comecei como associada em um outro escritório, que foi onde eu era estagiária do Gustavo. Eu vou ter que isso o episódio eu era estagiária, me formei e fui contratada. Então, enfim, eu era associada do Gustavo. Você estava com muito mais experiência, assim, muito mais anos de estrada. Anos, cabelos brancos. E aí eu fui vendo que existe uma outra parte do direito, uma outra parte da advocacia que ninguém ensina pra gente na faculdade. Não adianta você ser muito bom, você estudar tudo de tudo, colocar o tal do pendrive, sei tudo, e ninguém saber disso. Se você tá ali às sombras, se você tá ali trancado numa sala, deixando hoje em dia, né, não tem como não falar disso, a sua rede social, os teus potenciais clientes não fazerem ideia do que você faz, do quão bom você é, do quanto você estuda, do quanto você está atualizado, ninguém vai chegar até você. Isso tu desenvolve muito bem. A gente acompanha o teu Instagram, a gente vai já botar aqui também, já deve ter colocado. Inclusive me sigam. Sigam ela mesmo, porque tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo legal, a gente acompanha. Isso você desenvolve muito bem. E era uma coisa que assim, sempre inquietou a gente. Claro, é uma coisa que você percebe. O marketing, quanto isso precisa ser desenvolvido bem. E a gente, cara, já deu muita cabeçada na parede para tentar encontrar uma coisa que você encontrou legal. Mas assim, não foi tão fácil, não. Imagina. Não, eu digo, até eu internalizar isso, porque eu era... eu tô brincando, talvez eu não seja tão mais nova que o Gustavo assim. Então, assim... Não, eu digo, eu era das antigas, então, assim, eu achava que quem estava fazendo... Pré-pandemia, né? Pré e pós-pandemia. Vamos colocar aqui a pandemia como uma linha divisória. Pré-pandemia, quem tem... Instagram, profissional, fica fazendo... Oi, meninas, tudo bem? Credo, Deus me livre, eu não quero ser advogada blogueira, sabe? Eu tinha o maior preconceito, a verdade é essa. Então... Que bom, esse insight é legal, assim, porque virou, pelo jeito. Virou, a necessidade fez virar. Eu abri meu escritório, eu saí do escritório em que eu era sócia, eu precisei dar a cara a tapa. E aí eu percebi que eu havia passado 10 anos da minha carreira estudando, sendo uma advogada diferenciada, não querendo falar, nossa, como eu sou maravilhosa, mas assim, buscando ser melhor do que a média, mas ninguém sabia disso. Então, aí eu percebi que era, e isso não apenas eu, né, a nossa atenção se voltou ainda mais para o digital, já que estava todo mundo trancado em casa, eu comecei a olhar a coisa com outros olhos, ver, bom, eu tenho sim que deixar as pessoas saberem o que eu faço, porque a gente tem o costume egocêntrico de achar que tá todo mundo reparando o que a gente faz, e a verdade é que ninguém liga. Então, assim, eu achava, todo mundo sabe que eu sou criminalista, postos, mestrado, tudo. A quantidade de pessoas que me falam, tu advogas na área criminal, tu tá advogando agora só há 10 anos. Então, assim, as pessoas não sabem. E aí, eu acho que isso é uma soft skill que os advogados mais jovens têm essa facilidade. Porque eles não têm esses preconceitos que a gente tinha, pelo menos que eu tinha. E tá na mão, né? Assim. E tá na mão. Então, assim, quando eu vejo jovem advogada vindo falar, nossa, mas o cliente não aparece. Não vai aparecer, você tem que aparecer. E aí, o que a gente faz? O que eu fiz? Foi um erro grave que eu cometi lá atrás, né? Erro é bom porque a gente aprende, principalmente dos outros. Bom quando é dos outros, quando é nosso, não é tão legal assim. O que eu fiz? Eu não quero ser chamada de blogueira. O que eu vou fazer, minha grande ideia, eu vou fazer um Instagram profissional, no qual eu não vou seguir ninguém que eu conheço. Eu vou
buscar outras fontes, né, outras pessoas, mas eu não vou seguir quem eu conheço. Aí no meu Instagram pessoal, eu continuei fazendo o que eu mesmo sempre fazia, e no profissional, era um saco, né? Porque ninguém quer ficar vendo, sempre falo, o perfil Brastemp. A gente não quer, a gente quer ver uma pessoa de verdade, né, falando sobre... Que se desenvolve profissionalmente. Agora ninguém quer ficar vendo só Instagram do Senado. Não é legal. Então, assim, os nossos primeiros clientes, os potenciais clientes, vêm da nossa rede de contatos. Vai acontecer de pessoas absolutamente estranhas chegarem um pouco mais na frente. No início, eu venho de indicação. E quando você coloca essa parede, que eu coloquei, por exemplo, você está se boicotando. Então, assim, isso é interessante que quem comece entenda que a sua rede social não existe. Depois de uma certa idade, é tudo profissional. Não existe mais rede pessoal, rede profissional. Não tem como. É uma coisa só. Se você é um só, você é pessoal, você tem sua família, você tem teu momento de lazer. Não à toa, o nosso código de ética vem que o profissional do advogado precisa ter uma conduta ilibada mesmo fora da advocacia. Você é advogado a todo momento. O que você faz ou deixa de fazer não deveria ser, mas é o ser. Então, assim, você faz alguma bobagem e te filmam, isso vai respingar na sua carreira, não tem jeito. Esse é um outro ponto, que eu torcia o nariz pra isso. Me falavam, cuidado, tu és profissional liberal, tu tem que ter cuidado. Não que eu fizesse grandes coisas, mas assim, quando eu ouvia esse tipo de discurso, eu pensava que era um discurso preconceituoso, machista, que não deixa de ser, mas é como Sim. é. Então, a gente tem que trabalhar, a gente até trabalha pra mudar o mundo, mas a gente também tem que trabalhar com ele como ele é. Então, não adianta a gente querer negar a realidade. A gente vai ser julgada pelo todo. A gente não é apenas o que a gente quer que as pessoas vejam. E aí, se a gente tá na nossa rede social, onde está a maior parte da atenção das pessoas, querendo ou não, expondo aquela faceta que o cliente, que você não iria expor na frente do cliente, isso vai ter uma repercussão. Então você tem que trabalhar a imagem como você é visto. Se eu não me engano, até do Bezos, aquela frase que fala que o branding é o que falam de você quando você não tá na sala. Eu não quero que falem de mim. Tudo bem, eu também não quero, mas vão falar. Então, assim, seja intencional no que você vai mostrar para conduzir aquele falatório, por assim dizer. Então, eu acho que isso é muito importante e acho que o jovem advogado sai na frente, porque já é mais intuitivo estar expondo, coisa que não era para as antigas. Então, eu acho que, em resumo do que a Lorena falou, essa grande soft skill chama-se comunicação. Você precisa saber... será? Comunicação para você poder se conectar. Hoje eu ouvi uma história de que o fulano de tal deu uma palestra e a palestra foi meio chata, ninguém se conectou, e aí o fulano de tal fez uma palestra e todo mundo se conectou, mas o tema do fulano de tal, sem demérito nenhum para A ou para B, mas talvez o B conseguiu se comunicar de forma a se conectar. O Philip Kotler, que é o pai do marketing, ele diz assim, marketing nada mais é do que você contar uma história, o tal do storytelling. Então, quando você vai se comunicar com uma pessoa, é óbvio que tu não faz isso sempre pensando conscientemente, mas a soft skill é isso, tu entender aquele cliente e de repente contar a tua tese, a tua história, de forma de uma história que o cliente se conecte contigo. Então, acho que essa é uma soft skill para mim de comunicação muito boa. E a outra, que talvez seja uma das mais difíceis, é empatia. Eu acho que essa soft skill de empatia, principalmente nós da área criminal, é uma grande dificuldade, porque as pessoas, quem não vive o dia a dia da advocacia criminal, não consegue sentir o quanto o cliente está fragilizado, ou a família do cliente está fragilizada. Com a causa. Agora eu entendi. Eu ia te perguntar assim, necessidade de acolhimento, não é? Exatamente. Todo advogado é psicólogo. Não necessariamente psicólogo, porque a gente tem, mas todo advogado precisa ter empatia. Com certeza. Entender o outro. Eu acho que esse é um grande diferencial competitivo. O cliente senta na tua frente, às vezes tu estás tomado por um monte de coisa que tu acaba... Não, tá, o que é? Vamos lá, o contrato tá... Não é assim, o cliente está fragilizado, o cliente precisa te ouvir, precisa ter empatia ao cliente, ao familiar do cliente, porque muitas vezes o teu cliente está preso e tu está te conectando com o familiar dele, ele está ali para tu ouvires ele. Se tu não conseguires ter essa soft skill de se conectar com ele, de criar essa empatia, cara, tu já perdeu ali
minha visão, não, mas pode mais E o cliente, naturalmente, pela situação que ele se encontra, ele demanda esse sentimento por parte do advogado para acolhê-lo. É porque nem sei, às vezes, por exemplo, falando fora da minha caixa, né? Falando agora eu e falando de qual foi que você falaste? De papagaio? Alguma coisa. Eu sou o papagaio. Então agora eu falando de papagaio. Eu fui lesada como consumidora. Eu tô com raiva da Latam, baseada em fatos reais, né? Todo mundo. E aí, eu vou procurar um advogado, eu não vou tão fragilizada obrigatoriamente, né? Eu posso até estar, mas não é, a causa não ocasiona essa fragilidade. Quando a gente tá falando de criminal, invariavelmente a gente tem pessoas vulneráveis. Eu acho que é perceptível em um momento, essa diferença de situações. Muitas vezes, assim, eu ouvi isso em um momento posterior, né? Chegou o cliente e depois ele falou, olha, doutora, eu vou lhe falar uma coisa que eu mais gostei, assim, no seu atendimento. Eu me senti tão acolhida. E isso não tem nada a ver com direito, eu podia não saber nada de direito, mas é uma habilidade humana. É uma habilidade de receber bem, acolher, de se colocar no lugar, entender que tá passando por um momento difícil e não deixar aquela consulta fria, distrita à análise processual. Porque realmente são pessoas que estão em um momento diferenciado da sua vida, com certeza. Assim, a gente tem 11 anos de escritório, mais ou menos 12, 13 anos de advocacia. Se a gente olhar para trás e ver clientes que deram feedback para a gente vê que muitos feedbacks vêm não apenas pela qualidade ou não do trabalho jurídico. Pelo sucesso da causa. Pelo sucesso da causa, mas muito pela relação. Isso. A gente, assim, tem cliente que a gente consegue ganhar pelo quanto. A gente já falou aqui, a importância de ser gente boa. É verdade, eu já ia falar, uma boa soft skill. Resumindo, ser gente boa é uma boa soft skill para você fazer parceria, para você desenvolver carreira, para você conseguir um lugar no escritório, você que está começando, para você conseguir bons sócios, enfim, é o quanto você conseguir se relacionar bem.